Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13. Hoje é o culto da família. Deus me deu uma palavra. Pode parecer estranho, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui na igreja canta aquela música, Reacende a Chama. Muito bom, glória a Deus. Pai Felipe, você está bonito igual eu. Vem cá tirar uma foto comigo. É meu filho, quero chamar meu filho e minha filha aqui. Vamos tirar uma foto. Glória a Deus. Alguém traz um microfone para mim. Irmãos, eu tenho vivido algumas experiências espirituais. Eu estou fazendo um vídeo todos os dias, colocando no grupo da igreja, sobre jejum. É uma arma poderosa que às vezes nós cristãos não usamos. O satanismo usa muito do jejum, e ele jejuma com muito propósito. E eles jejuam a Satanás, se consagra. E às vezes nós não jejuamos, não oramos. Eu entendo e aprendi pela palavra que o jejum abre a porta da visão e da revelação. Alguns estão dizendo, Deus não fala comigo. Deus está falando o tempo todo. O jejum e a oração abrem os ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor. Deus está falando, o céu está movendo, o céu está agindo o tempo todo, toda hora. E alguém sempre me critica muito, dizendo, pastor, não pode falar que está jejuando. Eu sempre falo para que sirva de incentivo. Eu viajei para Itajaí para um congresso, e quando eu fui para aquele congresso, eu estou vendo que o Pierre não comia. E eu comendo, aí chegamos no hotel, almoço, e ele não comia. Eu disse, Pierre, o que está acontecendo? Ele diz, eu vou passar o congresso todo de jejum. Eu fiquei com muita vergonha. Depois daquele dia, ele destravou uma chave em mim, e eu percebi que o jejum Deus vai derramar o último avivamento, ele vai vir através da cultura do jejum, e o jejum abre a porta, sabe, de bênçãos espirituais, de visão e revelação. Tem hora que as pessoas dizem assim, parece que a gente está louco, não é? E essa palavra que eu vou ministrar hoje, em prol da família, Deus falou comigo, não é? Cadê o microfone? Está com o microfone? Vocês estão bonitos. Já tiraram a foto? Não, tira a foto. Vem cá, Eliane, tenha bondade. Glória a Deus. Maravilha. É só um pastor igual eu mesmo parar o culto para tirar uma foto, né, irmãos? Mas às vezes a gente não tem sempre essa oportunidade. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, sorria. O céu está te vendo. Fala para ele. Jesus está olhando para você. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Nós estamos aqui tudo combinadinho, porque era a proposta do culto, né? Você vir na mesma paleta de cores da sua família, ou a roupa combinando, para quem não entendeu, porque estamos todos de preto e branco. Mas enfim, quem estava aqui semana passada, no culto de domingo à noite? Foi feito para quem não estava, foi feito um clamor aqui, especificamente para as crianças, para a família. Nós direcionamos as mãos para nossas casas, profetizamos, orando. E foi um culto muito diferente, né? Foi um culto assim que o mover aconteceu, o pastor começou a falar umas coisas, profetizar e cantar no meio. Senta, gente, levanta, canta, senta, profetiza, ora. E eu vi que metade da igreja estava entendendo e a outra metade não estava entendendo o que estava acontecendo, porque muita gente permanecia sentada, às vezes não tinha nenhuma reação àquilo ali. E aí, gente, a gente veio para a igreja orando, profetizando, né? E eu não tinha comentado nada com meu pai, nem nada, mas já tinha um tempo que lá em casa, assim, a gente estava vivendo uma situação que a Alice estava chorando muito, fora do normal. Eu estou grávida, quase no final, né, da gestação, e todo mundo, não, é normal, porque
a criança está com ciúme, está sentindo, é assim mesmo. Só que a professora já tinha também comentado na escola, e era um choro assim, chorava ao acordar, ao dormir, na hora do almoço, de uma forma que estava roubando a nossa paz. E eu não tinha comentado com ninguém na família, e estava roubando. A gente almoçava com ela gritando, e tudo que a gente tentava fazer não dava certo, e isso começou a atrapalhar a nossa casa. Começou, quem tem criança pequena sabe, gera um estresse muito grande, e você começa a ter um desgaste no seu casamento, você começa a não querer sair, ir para os lugares, vir para a igreja, participar, porque você já chega aqui, está desgastado. Aí nós saímos semana passada, viemos para o culto com ela chorando, sem pentear o cabelo, porque estava gritando demais. Aí Felipe até falou assim, nem dá vontade de nem ir, tá vendo? Porque a gente já desentendeu ali naquele choro. Eu já lancei uma palavra ali para o Felipe, gritei, e ele respondeu, e a gente, tá vendo? Já perdeu a bênção antes de receber ela no culto, nós já perdemos. E aí, quando a gente chegou no culto, estava esse clamor que eu comentei, e parecia que era um culto assim. Tem hora que a gente chega e vem na igreja, parece que é para, né, ou a gente bate cartão, ou a gente chega aqui com a nossa arrogância, eu falo a minha mesmo. Senta e fica analisando, o que está acontecendo, gente? Que isso? O que o pastor está falando? Nada a ver. E aí o pastor Giovanni começou a orar, e ele falou assim, eu já cheguei, eu vi uma criança chorando lá atrás, a pastora Hilda foi orar, certo? E aí, eu sentei aqui na frente. Depois ele começou a falar, eu quero levantar um clamor pelas crianças. Muitas crianças oprimidas estão sendo libertas. E eu orei pela minha casa, e eu comecei, falei assim, não, eu vou entrar nessa atmosfera. Deus está fazendo algo. Que eu aprendi com uma lição semana passada foi que mesmo que você às vezes chega aqui, não está aquele culto padrão do jeito que você gostaria ou entenderia que fosse o certo, mas Deus está fazendo algo ali. Deus está falando algo através da vida do pastor. E começou a falar, eu comecei a prestar atenção que ele estava falando assim. E não, vou profetizar pela minha casa, vou levantar aqui. E ele falou, muitas crianças oprimidas estão sendo libertas hoje. E aí a Lucinha também estava aqui no louvor, começou a marchar nesse corredor e falou assim, eu sonhei que tinha um ladrão, entrou na minha casa e entrou com uma mochila. Ou um ladrão entra para uma mochila, né? Foi um ladrão, Lu? Uma pessoa falou assim, entrou na mochila, ou ele da mochila para ele carregar alguma coisa, ou ele está indo roubar alguma coisa na minha casa, ou ele está indo para ficar na minha casa. E na hora assim, eu senti, falei assim, esse ladrão está roubando a minha paz. Ele está com essa mochila e ele está na nossa casa. Eu não aceito isso. Eu não aceito esse ladrão com essa mochila dentro da minha casa. Eu não aceito um ladrão roubando a paz da minha família, gente. Não é normal. E sabe onde que o inimigo quer atacar? O primeiro lugar, ele ataca os nossos filhos. Porque os nossos filhos, ele desestabiliza o nosso emocional, o nosso casamento, a nossa vida. Aí começa a virar dentro de casa uma briga, uma confusão. E aí ela começou a falar, não, esse ladrão com essa mochila vai embora é hoje. O pastor, profetiza, vai orando. Aí começou a cantar, espírito de rebeldia, sai. Espírito destruidor, sai. Tua presença reinará. E sua presença vai reinar. Gente, eu estou contando esse testemunho aqui porque foi muito forte. Assim, eu trouxe uma Alice para a igreja e levei outra Alice para casa. Tipo assim, a gente acha que muitas vezes a gente, mas você é filho de pastor, isso não acontece. Porque eu sou crente há 20 anos, isso não acontece. Eu estou na igreja todos os dias, estou no altar, isso não acontece. Acontece. A gente tem que estar, a nossa casa tem que estar ali, firmada na rocha. A gente tem que vir para a igreja, tem que acreditar, sabe? Tem que entender que Deus, o pastor está aqui, que Deus, se está acontecendo, Ele está falando alguma coisa, igual que no dízimo e oferta. Às vezes Ele está falando assim, gente, quem não tem renda, vai ter renda. Aí você pensa, não, lá, está só querendo dinheiro. Não, Deus fala através da vida do pastor, Ele direciona. Vem, recebe essa palavra, acredita. Não vem bater cartão, eu falo que é de mim, porque muitas vezes eu venho, eu fico assim, não, semana passada mesmo, quando eu cheguei, por um momento eu pensei assim, será que esse culto está assim, meio doido, sem palavra? Porque eu comentei com o Felipe, outra pessoa ia pregar e a pessoa não veio e ficou sem o que fazer no culto.
Por um momento eu pensei, mas depois o Espírito Santo me tocou e eu comecei a receber aquilo, a acreditar, a profetizar. Então venha para o culto, venha sabendo que todos os dias Deus está fazendo uma coisa nova. E se você acreditar, a sua casa, a sua família vai receber. Amém? Deus vai falar também, Felipe. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Sábado, domingo que passou, no momento de um clamor aqui, começou a ouvir estrondo em algumas casas, que familiares estavam aqui e outros estavam em casa. O mundo espiritual, ele é muito sério. O mundo espiritual, ele é muito real. As batalhas, eles acontecem nas regiões celestes. Essa noite é uma noite da família, mas eu queria chamar a sua atenção para que esteja aqui no altar. O inimigo, ele tem duas estratégias. A primeira estratégia do diabo é tentar provar para você e para a humanidade que tudo de ruim que acontece com você é culpa de Deus e não dele. A segunda maior estratégia é que ele não existe. E se a gente for pensar, a terceira são as distrações, para que você distraia com coisa dessa terra e esqueça do mundo espiritual, que não ora, que não jejum e que não busca a Deus. Olha o que diz esse texto. Depois, só deixa passando o Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Quem está aqui comigo, gente? Está ouvindo bem o som? Presta bem atenção, eu trago a tua mente cativa ao altar, eu quero ser breve. E naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que falavam dos Galileus. Peraí, está o versículo, eu citei errado. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito. O que a mulher tinha? Um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava de todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, e pôs a mão sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, fala de um homem, quando Jesus chega na terra dos Gadarenos, e ele diz: espírito imundo, sai deste homem. Esse homem começou a gritar: Jesus de Nazaré, o que eu tenho contigo? Porque os grilhões e as cadeias, aquele homem, ele era amarrado com correntes, grilhões, cadeias. Havia uma opressão, uma possessão na vida daquele homem. E aqueles demônios até clamam, dizendo: permita-nos que não nos mande fora dessa região. E Jesus o permitiu que eles entrassem numa manada de porco e suicidassem. E a palavra de Deus, Jesus dizendo que aqueles demônios era uma legião de demônios, como está no Evangelho de Marcos. Era uma legião, muitos demônios, milhares de demônios, que estavam na vida de um só homem. E quando aqueles porcos se precipitam, a região ficou revoltada, porque o homem é muito preso a valores, a dinheiro, e não a uma libertação de que Jesus pode fazer. Sabe, queridos, presta bem atenção. Olha o que essa palavra diz. Ensinava Jesus numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada. Pastor, o que essa palavra tem com a família? Eu fiquei observando o teatro aqui. É tão corriqueiro. Jovens ficar no celular, trancado num quarto, não sai do quarto por nada, come no quarto, alimenta no quarto. É normal. Ah, pastor, é normal uma briga na família, os jovens. Pastor, é normal um esfriamento na área sexual.
o marido só agride, ataca a mulher, enfim, nós vamos levando isso como normal. Pastor, é normal o nível de divórcio no meio evangélico, é normal a crise financeira que assola a família. Quantos casais se separam por um problema financeiro? E as pessoas dizem, é tão normal, é assim, E sabe uma coisa que eu aprendo? Eu, como psicoterapeuta, eu fico observando algo na vida das pessoas chamada repetições. Coisas que vêm lá da família. A mãe agia assim, a filha, num determinado momento, desperta e começa a agir com aquele mesmo comportamento. Na família todo mundo se divorcia e começa a vir divórcios. Vem através do álcool, vem através das drogas, vem através da agressividade. E essa repetição vem acontecendo de várias maneiras. E vem acontecendo. Tem até uma área que já não é parte da psicologia, mas é uma área terapêutica que chama constelação familiar. O teórico dela é Bert Helling, um dos padres alemães que criou constelação familiar. Fala da árvore genealógica. E ele começa a dizer que o comportamento e as emoções vai até a 7ª geração. Só que a Bíblia fala de herdades malignas. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas a Bíblia fala que por 18 anos, então se ela fosse um bebê, agora ela era uma jovem. E se ela tivesse 18 anos, agora estava com 36. A vida parada, olhando para baixo, olhando para o terra, olhando para o chão. E o Espírito de Deus me disse nesse dia que tem muitas famílias que estão vivendo um curvamento na área financeira. Você já viu uma coisa que envergonha as pessoas quando ela está devendo muito? Você já viu as pessoas que tem que mudar de rua? Tem gente que tem que sair da igreja porque está vivendo uma situação financeira deplorável. É um curvamento. Você já percebeu quantas pessoas estão curvadas dentro de casa? Quantas casas estão curvadas? Não tem paz, não tem alegria, não tem. Você já percebeu, irmã Figena? A senhora já viu alguma casa que todo mundo daquela casa estava curvada, vencida pelo alcoolismo, vencida por práticas religiosas terríveis, os filhos totalmente destruídos, gente que tem tudo para romper, mas não rompe, gente que tem tudo para ser feliz, mas não é feliz, gente... Eu venho falar para você de algo muito sério. Ei, olha para mim, presta bem atenção. Nós estamos num tempo de batalha espiritual. É um tempo de guerra. É um tempo que nós estamos aqui guerreando agora no nome de Jesus. Você já percebeu tantas pessoas curvadas na área sentimental? Tem gente que diz, eu tenho um dedo podre. Eu tenho um dedo podre para escolher mulher ou para escolher homem. Eu tenho um dedo podre. São encurvamentos. Sabe o que aquela mulher poderia ver? Ela poderia ver só o chão ou os seus pés. Percebe que 84% da população mundial, elas estão satisfeitas com ela mesma e com o que tem. A maioria das pessoas sofre de uma insatisfação crônica. A maioria das pessoas estão buscando uma pretensa felicidade que não encontra em nada, em coisas, em família. Aí veio uma doutrina, uma frase que quem assinou ela foi Satanás. Você merece ser feliz. Em busca dessa felicidade, a pessoa destrói valores inegociáveis e entra por caminhos exclusos. Olha para mim. Tem gente que não vai receber bênçãos espirituais, nem vão para o céu, porque não perdoa. E isso é tão maligno. Vem cá comigo, gente. Se liga aqui no altar. Não anda não conversa paralelo não. Ontem eu fiquei com a vergonha. Alguém me disse, eu vou ter que pôr um cartaz lá atrás, que as pessoas só vão lá para trás para conversar. Se liga aqui, senão a gente se perde. Presta bem atenção nisso, gente. Isso é espiritual, isso é tempo de batalha espiritual. Satanás vem para encurvar as pessoas. E a vida não rompe, a família não rompe, a família não anda. Presta bem atenção.
Pessoas inteligentes, mas não conseguem perdoar. Perdão é o maior ato de inteligência, é o maior ato de obediência à palavra de Deus. E a pessoa não consegue perdoar. Se ela não perdoa, o Pai Celestial também não perdoará. No céu, meu irmão, só vai entrar aquele que for limpo de coração e tem que ter a paz com todos e a santificação. Tem como um filho não falar com o pai, com a mãe? Aí o diabo entra e coloca uma frase diabólica: sogra não presta, sogra é não sei o quê. Aí já começa uma guerra espiritual. Você já ouviu falar uma coisa que Satanás leva as pessoas ao encurvamento? Família não presta, família é uma droga. Aonde que mexe com família dá errado. Aí tem uma frase que foi Satanás que escreveu: eu detesto o parente. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida, no momento de choro, no momento da maior luta da minha vida, as pessoas que estão com a gente, as pessoas que não soltam a mão da gente, é a família. Eu sou grato a Deus, essa igreja, porque no momento de guerra, a igreja não soltou a minha mão, ela chorou comigo, e eu dou glória a Deus, porque a igreja de Deus é a família de Deus na terra. Eu faço parte dessa família. E Deus usa a igreja como família, que é um lugar que nós vamos sendo modelados para poder entrar no céu. O que Satanás quer fazer? Que a gente fique encurvado, olhando para o pé, olhando para baixo e para o próprio umbigo, buscando os nossos próprios interesses. Quem quer ter razão? São demônios malignos. Mas eu venho aqui na autoridade, no poder do nome do Senhor dos Exércitos, declarar sobre essa noite, na autoridade do eu grande eu sou, do Deus de Israel, do Deus forte, agora sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Eu declaro por terra agora toda ação de Satanás, toda obra das trevas, toda obra do mal, toda obra do inferno. Agora nós declaramos: sai em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu termino aqui dizendo: tem gente que diz assim, uma coisa que eu aprendi, irmã Figena, olha aqui, uma coisa que eu aprendi: eu passo perto de um trabalho feito, eu não chuto, eu não avacalho, eu passo, repreendo e vou embora, porque aquilo ali tem dono. Uma coisa que eu aprendo, Pedrinho, as pessoas dizem assim: esses trabalhos, macumba, isso não vale nada. Eu aprendi isso. Outra coisa que as pessoas são iludidos: macumba não pega em crente. Eu era jovem, eu era líder de jovens. Veio uma batalha espiritual dentro do meu quarto e eu apanhei muito, eu sofri muito, eu achei que ia morrer. Quando aquilo acabou, sabe o que Deus falou comigo? Eu falei: não, Deus, aí não, eu apanhei desse jeito. Meu irmão, é uma batalha espiritual na madrugada, ela é terrível. É terrível. Aquele dia eu achei que eu ia morrer, mas Deus falou comigo: fala a minha igreja para não cutucar o diabo com vara curta. Eu falei: não, aí não. Olha para mim, essa mulher, a Bíblia fala que ela era uma filha de Abraão. O próprio Jesus falou que ela é filha de Abraão. Sabe o que é filha de Abraão? Crente, herdeira da promessa, ungida do Senhor. E havia um espírito maligno na coluna vertebral dela. Teve demônios que os discípulos não puderam expulsar. O demônio de Gadara, o próprio Jesus diz que era uma legião. E a Bíblia diz que existe uma casta de demônios que só sai com... Essa semana, conversando com um pastor ungido, pregador, meu amigo, meu irmão, ele me ligou segunda-feira, dia de feriado, e eu estava orando, gritando e chorando, e eu não vi que eu tinha atendido o telefone, e gritando e chorando, e ele do outro lado da linha. No outro dia ele me ligou, ele falou: pastor, estou morrendo de vergonha.
Eu não lembro na vida que dia que eu jejuei por 1 hora. Eu não oro mais. Gente, olha, é sério. É sério. Eu quero que você preste atenção aqui, porque essa mensagem é batalha espiritual. Deus está me ativando nesses dias a chamar o crente de volta ao jejum. Todo dia alguém diz para mim: pastor, eu não sei o que é jejum, eu não sei para que jejuar. Aí eu fico imaginando a importância do jejum e oração. Quem aqui acredita comigo que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo, através da Virgem Maria, que nasceu, ele veio a esse mundo com a missão, e antes dele começar essa missão, ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele subiu ao monte para orar, ele jejuava, mesmo sendo Filho de Deus. Por que nós não jejuamos e oramos mais? Lembra do pastor Anselmo Silvestre? Um dos grandes gigantes espiritual, ele dizia que era mais fácil cortar metros e metros de aloe do que crente orar. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É a Bíblia que diz isso. Eu estou estudando esses dias só sobre jejum e batalha espiritual. E eu entrei aqui, olha, na questão dos satanistas, jejuns e consagração. E ele jejuma não é sem propósito, é com propósito. Eles não jejumam como se fizesse uma dieta. Não. Ele jejuma com propósito. Você sabe uma coisa, irmãos? Eu mandei uns vídeos para as pessoas, elas se sentiram extremamente ofendidas. É tão espiritual. Eu encontro todo dia, e eu falo todo dia com as pessoas, não é nível de ofensa. Eu encontro pessoas, até na minha família, praticando jejum intermitente. Eu digo, é a melhor coisa do mundo que vocês estão fazendo para a saúde. O jejum é a cirurgia da natureza. É a cirurgia da natureza. Eu estudo cientificamente o jejum. E algumas pessoas ficam bravas comigo. Eu digo, por que você não associa o jejum intermitente com o jejum bíblico da palavra? Por que você não faz duas coisas? Ela diz, eu não quero misturar. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Desde que você ore, que você leia a Bíblia, que você cante louvores, que você santifica, que você diz, Jesus, vem comigo. Você quer emagrecer, você quer saúde? Aumenta a minha saúde, Deus. Potencializa, Pai, o meu metabolismo. Chama Jesus para as decisões da tua vida. Essa mulher encurvada, quando ela entra no templo, ela era anônima. Talvez as pessoas olhavam para ela e não prestavam atenção. E uma pessoa que tem uma característica dessa, totalmente curvada, e a Bíblia ainda fala encurvada, vaidade, tudo era difícil. Termino aqui, Jesus vendo-a. Quem acredita que Jesus está vendo você aqui hoje? Domingo que passou eu preguei dos 2 discípulos ao caminho de Emaús. Eles estavam indignados, sem esperança, e eles estavam falando assim, sabe, perderam sonhos, decepcionados. Mas Jesus, o próprio Jesus que havia ressuscitado, o próprio Deus veio, estava do lado deles e começou a perguntar, pondo eles para falar, para liberar. E Jesus veio andando com ele. Tem lutas e guerras na nossa vida que o próprio Jesus está dentro do nosso lado, dizendo, vai mais um pouquinho, aguenta um pouquinho mais, eu estou trabalhando em você, eu estou te dando grandes experiências para comigo. E quando Jesus olha para aquela mulher, gente, você acredita que Jesus poderia falar, espírito imundo, que veio uma maldição familiar dentro da casa dela, espírito imundo que veio e que seria ia abortar a missão só depois que ela morresse. Aí, olha, você está aí atrás, eu te repreendo, agora sai. A mulher ficava livre. Eu aplico essa mensagem para a família que está aqui. Quem aqui é filho, levanta a mão e dá glória a Deus. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Quem aqui é pai? Jesus olha para aquela mulher diz, mulher,
vem à frente. Por que Jesus disse, vem à frente? Porque Jesus estava na frente. O que Jesus está dizendo para mim e para você que está aqui? Eu não vim aqui para mexer com o emocional, eu não vim aqui para colocar medo, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para colocar em retirada, para bater em retirada toda ação de Satanás, toda obra do inferno, bater em retirada sobre a tua casa, sobre a tua família, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro no mundo espiritual, toda arma forjada do inferno, toda ferramenta forjada na oficina de Satanás contra a casa, contra a família, contra a igreja, nós anulamos, nula, falência, sem ação sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Maldições, batem em retirada, em nome de Jesus. Maldições da área sentimental, da vida conjugal, da vida financeira, ordenamos para que batem em retirada, em nome de Jesus. Espíritos malignos que querem derrubar as nossas crianças, que querem envergonhar pessoas na área financeira, para que os negócios não rompam. Se você alugou, está num local que tem uma maldição, eu me levanto na autoridade, no poder do nome de Jesus, para declarar por terra toda maldição naquele lugar. Nós declaramos na autoridade de Cristo Jesus, toda maldição bata em retirada, sai agora, em nome de Jesus. Há uma glória de Deus descendo desse lugar, há uma luz agora, há um fogo que quebra corrente, despedaça grilhões agora, a porta de ferro está sendo despedaçada, os grilhões estão sendo quebrados, grilhões de bronze estão sendo quebradas, a unção de Deus parada, a unção de libertação sobre essa casa. O Pai veio nesse lugar, o Pai está nessa casa, há uma unção, há uma vida de Deus aqui nesse lugar. Esse é um tempo de muita batalha espiritual. Todo lugar que eu ando agora, as pessoas estão dizendo para mim, você está diferente, você está agressivo, você está violento. Não, irmãos, não é tempo de brincadeira. Eu sinto uma força motivacional de Deus sobre a minha vida. Eu sinto o meu espírito avançando. Eu sinto Deus falando, guerreia. A igreja é para guerrear, a igreja é para guerrear, a igreja é para pôr em liberdade os cativos e oprimidos, a igreja é para transportar através de Cristo o povo do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. E eu declaro, para isto manifestou Jesus Cristo, o Filho de Deus, para destruir, para desfazer toda a obra de Satanás, em nome de Jesus. Ei, eu declaro essa palavra. O inimigo não vai enganar você, porque ele está ao nosso derredor. Ele está perto, não está longe, porque ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor. Mas ele fica querendo levantar distrações, ele fica querendo que você tome decisões erradas, que você se mova pela carne, pelo nervosismo, pela agressividade, para que uma brecha se abre ali, e ele entra com fúria. Por não pense você, ei, não pense você que o inimigo vai dizer assim, nossa, mas ela só tem 12 anos, 13 anos, 15 anos. Não, ele está abalado emocionalmente. Ele está com distúrbio agora, transtorno de ansiedade, depressão. Não, o inimigo é maligno, ele é 100% mau, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia, ele odeia o ser humano, porque ele atentou contra Cristo através da soberba, e o próprio Cristo lançou do trono da graça sobre a face do abismo e o sentenciou ao inferno. Jesus, o próprio Deus criou o homem pecou, e o próprio Deus disse, eu enviarei a semente da mulher, e ele vai esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Ei!
ele tem uma fúria contra os homens que são imagem e semelhança de Deus. E ele não suporta crente. Se ele está sentenciado ao inferno, o crente, através de Jesus, já ganhou o passaporte para o céu. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode aplaudir? Você pode aplaudir por isso? Você pode aplaudir? E quando Jesus disse para aquela mulher: vem à frente. Por que Jesus disse para ela vir à frente? Porque ele estava ali. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vem para perto. Sabe o que o Espírito está dizendo? Ei, olha aqui, olha aqui. Hoje maldições já foram quebradas, e maldições, espíritos enganadores, malignos, que quer esconder, espíritos chamados intelectuais, demônios inteligentes que vêm, não faz alarde, mas assola, demônios que não se manifestam num culto, mas se esconde dentro da casa, dentro do lar, causando destruição, causando morte, causando brigas, contendas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segura essa chave, segura essa chave. Jesus disse: mulher, vem para frente. E Jesus chama ela para frente porque ele estava ali. Jesus está dizendo à igreja: vem para perto. O que é isso? Oração, choro e jejum. Me disseram: pastor, é você que tem que pregar hoje. Eu disse: mas logo eu no culto da família. E você sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Pode ser muito importante falar sobre sexo, sobre sexualidade. Pode ser muito importante trazer pontos assim. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: chame a igreja, chame a igreja, chame a igreja. Porque o que está acontecendo não é de carne, não. O que está acontecendo não é motivação humana, não é só comportamental, não. O que está acontecendo é espiritual. O que está acontecendo nas casas da família, o que está acontecendo na vida financeira, o que está contra as nossas crianças é espiritual. E as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir sofisma, para destruir todo pensamento que se levanta contra a obediência de Deus. E Deus diz: chama a igreja para perto. Isso é jejum, choro, clamor, oração. Essa igreja nunca orou como está orando. Amanhã, 7 horas da manhã, começa com oração. Quarta-feira, 3 horas da tarde, tem oração. E as pessoas estão vindo, está lotando. Alguém hoje me perguntou: pastor, quando você jejua, você fica com fome? Eu digo: não, eu fico saciado. Eu me sinto até entojado. Outros me dizem: você fica alegre quando você está jejuando? Eu digo: tem alguém que com fome fica alegre? A minha esposa disse comigo: hoje eu fiquei com muita dó de você, eu quase morri. Aquela picanha cortando, aquele bolo cortando, você não comeu. Eu disse: eu estou assim a semana toda. Sabe o que é jejum? Quando você vence a comida, você vence todas as coisas. Sabe o que é o jejum? É você silenciar a sua carne para que o Espírito ministra sobre o teu coração. Sabe qual foi o efeito do jejum? Era abrir a porta para a visão e para a revelação. Deus está chamando a igreja para perto. Não é tempo de brincadeira, é tempo de colocar as fileiras em marcha e marchar. O nosso rumo é ao céu. Nós estamos nessa terra com missão e com propósito para pôr em liberdade os cativos, para profetizar a libertação. E eu sinto no meu espírito que Deus vai vir sobre essa casa e vai batizar gente com o Espírito Santo. As nossas crianças serão batizadas no Espírito Santo. Se prepara para o avivamento, se prepara para o avivamento. Existe uma ativação espiritual, existe uma ativação espiritual acontecendo no lugar. Eu quero orar por você. Sangue de Jesus. Me perdoa, gente, eu não queria pregar por tanto tempo.
quero orar por você. Coloca a mão no local da tua enfermidade agora. Se você não tem nenhuma enfermidade no teu corpo, coloca a mão no teu coração. Aonde estiver uma enfermidade com raízes malignas, o fogo consumidor que emerge do trono de Deus, vindo dos querubins e serafins, debaixo da ordem de Cristo, nós anulamos agora, mandamos embora toda enfermidade de origem maligna, em nome de Jesus. Toda guerra, toda confusão agora, na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos: sai toda preguiça, todo desânimo, toda maldição hereditária, vai saindo agora, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Há uma obra de restauração acontecendo, traumas e feridas estão sendo saradas agora. Há um poder ser levantado do trono agora, há uma unção ser levantada, há uma glória descendo sobre esse lugar, há uma libertação vindo. O céu está movendo agora. É um tempo de milagres, é um tempo de cura, é um tempo da manifestação da glória, da presença do Altíssimo sobre essa casa.